Sabe, as grandes eras da história, elas não costumam acabar em silêncio, assim, de fininho. A Idade Média, por exemplo, não foi se apagando aos poucos. Pelo contrário, o fim dela foi forjado por uma série de eventos devastadores que simplesmente abalaram as fundações do mundo daquela época. Isso nos leva à grande questão. Como é que uma era inteira termina? Como é que uma estrutura social, política e religiosa que durou séculos, de repente desmorona? Vamos investigar isso juntos. A resposta, no caso da Idade Média, é bem direta e brutal. Foram necessários 3 catalisadores gigantescos para derrubar o mundo antigo. Uma guerra sem fim, uma praga que parecia o apocalipse e o fogo do fanatismo religioso. Vamos começar pelo primeiro cavaleiro desse apocalipse, a guerra. Mas não era uma batalha qualquer. Estamos falando de um conflito que durou gerações, movido pela pura ambição dos nobres por mais poder e mais terras, a famosa Guerra dos 100 Anos. Esse mapa aqui é basicamente o tabuleiro de xadrez da confusão toda. De um lado, a Inglaterra, do outro, a França, e no meio do caminho, um monte de territórios valiosos em disputa, como a região de Flandres, que era um centro econômico importantíssimo na época. O ponto central de tudo foi uma crise de sucessão, basicamente uma briga de família em escala internacional. O rei Eduardo III da Inglaterra achava que tinha direito ao trono francês. Era uma disputa por herança, só que valendo um reino inteiro. E claro, isso não ficou só na discussão. Foi um conflito medieval clássico, com nobres em armaduras brilhantes liderando exércitos em batalhas sangrentas. Tudo isso por títulos e heranças, mas numa escala gigantesca e devastadora. E a duração disso tudo é simplesmente espantosa. 116 anos. Pare e pensa um pouco. Gerações inteiras nasceram, viveram e morreram sem nunca conhecer um tempo de paz de verdade entre as 2 maiores potências da Europa. Mas enquanto os reis estavam ocupados com suas guerras, um inimigo muito mais letal e invisível se aproximava. Vamos agora para a segunda grande crise, que foi ainda mais aterrorizante. A Grande Peste. 200 milhões. Essa é a estimativa do número de mortos. A peste negra foi a primeira grande pandemia da história. Ela simplesmente varreu do mapa, segundo algumas estimativas, quase 2/3 da população da Europa. Foi um evento de extinção em massa. Mas como uma catástrofe dessas se espalhou tão rápido? Bom, a cadeia de infecção era terrivelmente eficiente. Tudo começava com navios comerciais que traziam ratos da Ásia. As pulgas desses ratos carregavam a bactéria. As cidades com portos foram a porta de entrada. Em questão de uma semana, os infectados desenvolviam os bubões, umas bolhas escuras que, quando estouravam, contaminavam tudo. E para piorar, a doença evoluiu e passou a ser transmitida pelo ar. Aí, era quase sempre fatal. E diante de um inimigo que ninguém entendia, surgiu essa figura icônica, o médico da peste. Essa máscara em formato de bico não era estilo, não. Eles acreditavam que aquilo os protegia de respirar os gases da peste. E a vareta era para examinar os doentes de longe. É o retrato da impotência da medicina daquela época. Com a guerra dizimando os exércitos e a peste aniquilando a população, um terceiro pilar da sociedade medieval começou a tremer: a fé. E isso nos leva direto para a terceira crise. Uma crise de controle, de medo e, literalmente, de fogo. Bem no epicentro desse furacão todo, surge uma das personagens mais fascinantes da história, Joana d'Arc. Uma jovem camponesa analfabeta que, no meio do caos da Guerra dos 100 Anos, apareceu dizendo que tinha uma missão divina: salvar França. A história dela é uma subida meteórica e uma queda trágica. Aos 13 anos, ela começou a ouvir vozes. Com 17, usando roupas de homem, já estava comandando exércitos e mudando o rumo da guerra. Mas, com 19 anos, ela foi capturada, entregue aos inimigos, julgada e condenada a morrer na fogueira. E aqui tem um ponto crucial. É preciso entender quem a condenou. Não foi um tribunal militar por traição. Foi um tribunal religioso por heresia. O Tribunal do Santo Ofício, que era o braço da poderosa Inquisição. A história dela, na verdade, vira um espelho do poder dessa instituição. A acusação oficial foi de heresia. E o que era heresia? Basicamente, qualquer ideia que desafiasse a doutrina oficial da Igreja. Para Joana, dizer que recebia ordens direto de Deus, sem precisar de padre ou bispo, era um desafio inaceitável à autoridade da Igreja. E a Inquisição mantinha seu poder com métodos brutais.
A tortura era uma ferramenta comum para conseguir confissões, e as punições, como a morte pública na fogueira, serviam como um aviso aterrorizante para qualquer um que pensasse em questionar a ordem das coisas. Então, vamos juntar as peças? Guerra, peste e uma crise de fé. Foi a tempestade perfeita. Juntas, essas três forças não só mataram milhões, mas também destruíram a própria estrutura do mundo medieval. Vamos ver agora como, das cinzas, algo novo começou a nascer. O resultado foi um efeito dominó. A guerra e a praga levaram à fome e a um colapso populacional. O sistema feudal, que era baseado em laços de servidão e proteção, simplesmente não aguentou o tranco e ruiu. Esse vácuo de poder foi a chance de ouro para os reis centralizarem o controle, enfraquecendo os senhores feudais e, com isso, lançando as bases do que viriam a ser os países da Idade Moderna. O fim da Idade Média nos mostra que o colapso não é só destruição, é também transformação. E isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Quando os alicerces de uma sociedade inteira desmoronam, o que é que realmente surge dos escombros?